O Salmo 90 é uma oração de Moisés, um dos textos mais profundos da Bíblia sobre a eternidade de Deus e a fragilidade humana. Ele destaca como a vida humana é passageira diante da grandeza divina e clama por sabedoria para viver de forma significativa. Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrebatas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e cresce pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Puseste diante de ti as nossas maldades, os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo da tua ira, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirma para nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este salmo nos ensina a confiar em Deus como nosso refúgio eterno e a buscar sabedoria para viver cada dia com propósito. Que essa palavra fortaleça sua fé. Vivendo com propósito. A sabedoria do Salmo 90. A vida é breve como a relva que brota pela manhã e à tarde já murcha. Essa é a realidade descrita no Salmo 90, uma oração de Moisés que nos lembra da eternidade de Deus e da fragilidade humana. Enquanto os anos passam rapidamente, Deus permanece inabalável, de geração em geração, sendo nosso refúgio e segurança. Vivemos em um mundo acelerado, onde o tempo parece escorrer pelas nossas mãos. As preocupações diárias nos envolvem, os desafios nos consomem e muitas vezes nos pegamos perguntando o que realmente importa. O Salmo 90 nos convida a refletir sobre essa questão fundamental. Moisés reconhece que diante da grandiosidade de Deus, somos pequenos e passageiros, mas ao mesmo tempo ele nos lembra que podemos viver de forma significativa quando buscamos a sabedoria divina. Ele clama, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Isso significa entender que cada dia é uma dádiva e deve ser vivido com propósito. Não podemos desperdiçar o tempo com coisas vãs, pois nossos dias são limitados. Precisamos aprender a investir nosso tempo naquilo que tem valor eterno. Nossa fé, nosso relacionamento com Deus e o amor ao próximo. Moisés também fala sobre a ira de Deus e sobre como os pecados da humanidade afastam as pessoas da sua presença. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de arrependimento e transformação. Muitas vezes, vivemos sem perceber que nossos erros têm consequências, mas Deus, em sua misericórdia, nos convida ao arrependimento para que possamos experimentar sua graça e redenção. Diante das dificuldades e das incertezas, podemos confiar que Deus está no controle. Ele conhece nossas dores, nossos medos e nossas limitações.
E mesmo diante da brevidade da vida, ele nos convida a encontrar alegria em sua presença. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas vem do coração de Deus, que nos preenche com seu amor e nos fortalece em meio às tribulações. O Salmo 90 também nos ensina a entregar ao Senhor as obras de nossas mãos. Não basta viver, é preciso construir algo que permaneça. Por isso, Moisés ora: confirma para nós a obra das nossas mãos. Isso nos lembra que tudo o que fazemos pode ter um propósito maior quando está alinhado com a vontade de Deus, seja no trabalho, na família, na igreja ou em qualquer outro aspecto da vida. Quando dedicamos nossas ações ao Senhor, Ele nos guia e nos dá a direção. Além disso, o Salmo 90 nos desafia a pensar sobre a eternidade. Muitas vezes, vivemos como se o aqui e agora fossem tudo o que existe, mas a palavra de Deus nos ensina que há uma vida além desta. Nossa passagem pela terra é temporária, mas nossa alma é eterna. O que estamos construindo hoje refletirá na eternidade. Estamos vivendo de maneira que agrada a Deus? Estamos investindo em um legado que glorifica o seu nome? A oração de Moisés nos ensina que, mesmo diante da finitude humana, podemos encontrar propósito e segurança em Deus. Ele é a nossa rocha firme, nosso refúgio em tempos difíceis, nosso sustento em meio às adversidades. Quando aprendemos a depender dele, encontramos paz, mesmo diante da incerteza do amanhã. Por isso, que possamos aprender com esse salmo a viver com sabedoria, valorizando cada dia e buscando a presença de Deus em tudo o que fazemos. Não sabemos quanto tempo temos nesta terra, mas podemos decidir hoje viver de uma forma que honre ao Senhor. Se entregarmos nossos dias a Ele, nossa vida terá um significado eterno. Que Deus nos ensine a contar os nossos dias, a viver com gratidão e a caminhar sempre na sua luz. Que Ele seja sempre o nosso refúgio. Muitas vezes nos preocupamos com coisas passageiras e nos esquecemos do que realmente importa. Corremos atrás de sucesso, dinheiro e reconhecimento, mas o tempo nos mostra que tudo isso é efêmero. Moisés clama: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ele nos ensina que viver não é apenas existir, mas aprender a valorizar cada momento, buscando em Deus a verdadeira razão para seguir em frente. A vida passa rápido, e se não tivermos propósito, corremos o risco de chegar ao fim e perceber que tudo foi em vão. O que adianta acumular riquezas, alcançar altos cargos e conquistar o mundo, se nossa alma estiver vazia? Jesus nos alerta: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Marcos 8,36. Nossa maior riqueza está em Deus, em viver conforme sua vontade, em amar o próximo e semear o bem. Cada dia que recebemos é um presente divino. Não sabemos quantos dias ainda teremos, mas podemos escolher viver cada um deles com gratidão e propósito. Quando aprendemos a contar nossos dias, entendemos que o tempo é um recurso valioso e que devemos usá-lo para crescer espiritualmente, fortalecer nossa fé e cumprir nossa missão na terra. A sabedoria vem quando reconhecemos nossa dependência de Deus. Moisés, ao fazer essa oração, compreendeu que a verdadeira inteligência não está em saber tudo, mas em reconhecer que, sem Deus, nada somos. Quando colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos guia e nos dá entendimento para fazer escolhas sábias. Muitas vezes, adiamos decisões importantes, deixamos para amanhã aquilo que Deus nos pede hoje. Mas, e se o amanhã não chegar? Por isso, devemos viver cada dia como uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de amarmos mais, de perdoarmos mais e de fazermos o bem.
A eternidade nos espera, e a única coisa que levaremos desta vida são as sementes que plantamos. Nossa fé, nosso amor, nossas boas obras, isso permanecerá. Que possamos aprender a contar os nossos dias e buscar, acima de tudo, aquilo que tem valor eterno. Que o Senhor nos ensine a viver com propósito, sabedoria e gratidão. Que possamos buscar nele a verdadeira riqueza, pois somente em sua presença encontramos a vida em abundância. Diante das dificuldades e das incertezas, podemos confiar que Deus está no controle. Ele conhece nossas dores, nossos medos e nossas limitações. E mesmo diante da brevidade da vida, Ele nos convida a encontrar alegria em sua presença. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Salmos 90:14. Muitas vezes olhamos ao nosso redor e vemos um mundo cheio de tribulações. Sentimos o peso das preocupações, das perdas e das incertezas sobre o futuro. Mas Deus nos ensina que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas na comunhão com Ele. Quando buscamos ao Senhor, encontramos um amor que nos sustenta, que nos fortalece e nos renova a cada amanhecer. A vida pode ser passageira, mas o amor de Deus é eterno. Ele é nossa rocha firme em meio às tempestades. Quando confiamos nele, aprendemos a descansar, mesmo quando não entendemos os caminhos pelos quais ele nos conduz. Deus tem um plano maior. E cada desafio que enfrentamos pode ser uma oportunidade para crescer em fé e dependência dele. Quantas vezes já fomos surpreendidos pela fidelidade de Deus? Quando tudo parecia perdido, Ele abriu portas. Quando nos sentíamos fracos, Ele nos fortaleceu. Quando o desânimo tentava nos dominar, Ele renovou nossas forças. É por isso que podemos levantar todas as manhãs com gratidão, pois o Senhor nos cerca com seu amor e cuida de nós em cada detalhe. Precisamos aprender a viver cada dia com propósito e alegria. Nem sempre as coisas sairão como planejamos, mas podemos escolher confiar em Deus. Ele vê além do que nossos olhos alcançam, e sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Quando entregamos nosso caminho ao Senhor, Ele nos guia e nos dá paz, mesmo em meio às lutas. Que possamos acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, satisfaça-nos com o teu amor, pois em ti encontramos a verdadeira felicidade. Que possamos viver não apenas contando os dias, mas fazendo com que cada dia conte. Que possamos amar mais, perdoar mais e caminhar sempre na direção do propósito que Deus tem para nós. Não sabemos quantos dias ainda teremos nesta terra, mas sabemos que podemos vivê-los confiando naquele que nunca falha. Se nossa esperança estiver no Senhor, poderemos enfrentar qualquer desafio com coragem, sabendo que Ele é a nossa força e a nossa segurança. Que a cada amanhecer possamos escolher viver na presença de Deus, pois é ali que encontramos a verdadeira paz e alegria. O Salmo 90 também nos ensina a entregar ao Senhor as obras de nossas mãos. Não basta viver, é preciso construir algo que permaneça. Por isso Moisés ora: confirma para nós a obra das nossas mãos. Salmos 90:17. Quando colocamos nossos planos diante de Deus, Ele nos guia, nos fortalece e dá sentido ao nosso trabalho. Muitas vezes nos esforçamos tanto para alcançar algo, mas se não for feito com Deus e para Deus, o resultado será vazio. Quantas pessoas trabalham incansavelmente, conquistam bens materiais, mas sentem que algo falta? Isso acontece porque o verdadeiro significado do nosso esforço não está apenas no que adquirimos, mas no impacto que causamos e na eternidade das nossas ações. Trabalhar com Deus significa confiar que Ele abençoará o que fazemos. Isso não quer dizer que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que nossas mãos nunca estarão sozinhas.
Quando dedicamos nosso trabalho ao Senhor, Ele nos dá sabedoria, abre portas e nos capacita para fazer além do que imaginamos. Jesus nos ensinou que o mais importante é construir sobre a rocha, e essa rocha é Ele. Se tudo o que fazemos for baseado apenas em interesses passageiros, um dia se desmoronará. Mas e se edificarmos nossa vida sobre Cristo, nossos esforços terão um significado eterno. As sementes que plantamos hoje podem florescer para as próximas gerações. A oração de Moisés nos lembra que precisamos da confirmação de Deus. Em outras palavras, devemos buscar sua aprovação e sua direção antes de seguir em frente. Muitos projetos falham porque são iniciados sem a orientação do Senhor. Porém, quando colocamos tudo diante dele, podemos ter certeza de que ele nos conduzirá pelo melhor caminho. O que estamos construindo hoje? Será que nossas ações estão refletindo a glória de Deus? Será que nosso trabalho tem abençoado vidas? Precisamos avaliar nossas escolhas e lembrar que tudo o que fazemos pode ser uma oportunidade de glorificar ao Senhor. Mesmo nas tarefas mais simples, podemos demonstrar fidelidade e amor a Deus. O trabalho honesto, a dedicação à família, o serviço ao próximo, tudo isso são formas de demonstrar que vivemos para um propósito maior. Se fizermos tudo como para o Senhor, nossa obra será confirmada por Ele. Que possamos, a cada dia, entregar nossas mãos a Deus e confiar que Ele está nos guiando. Que nosso trabalho não seja em vão, mas que tenha frutos eternos. Que possamos sempre buscar a confirmação do Senhor em tudo o que fizermos, pois só assim encontraremos verdadeiro propósito e realização. Que possamos aprender com esse salmo a viver com sabedoria, valorizando cada dia e buscando a presença de Deus em tudo o que fazemos. Afinal, nossa vida pode ser passageira, mas quando caminhamos com o Senhor, deixamos marcas que ecoam na eternidade. Que Ele seja sempre o nosso refúgio. Moisés compreendeu que a vida humana é breve, mas também entendeu que em Deus encontramos sentido e propósito. Por isso, ele orou para que Deus nos ensinasse a contar nossos dias e a buscar a verdadeira sabedoria. Não a sabedoria do mundo, que se baseia em riquezas e conquistas passageiras, mas a sabedoria divina que nos ensina a viver de forma justa, amorosa e temente ao Senhor. Muitas vezes vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Adiamos decisões importantes, deixamos para depois a reconciliação, ignoramos o chamado de Deus. Mas a verdade é que cada dia é uma dádiva, uma nova oportunidade para fazermos o bem, fortalecermos nossa fé e nos aproximarmos do Senhor. Quando entendemos que nossa vida pertence a Deus, aprendemos a descansar em Sua vontade. As dificuldades não desaparecem, mas deixam de nos paralisar, porque confiamos naquele que nos sustenta. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas garantiu que estaria conosco em todas elas. O salmista declara que o Senhor é nosso refúgio de geração em geração. Isso significa que não importa quanto tempo passe, Deus sempre será nosso abrigo seguro. Em tempos de alegria ou de dor, podemos correr para Ele e encontrar paz. Quando depositamos nossa confiança em Deus, Ele nos fortalece, nos renova e nos dá esperança. Precisamos perguntar a nós mesmos como temos vivido nossos dias. Será que temos valorizado cada momento? Será que temos buscado a presença de Deus com todo o coração? Precisamos aproveitar cada oportunidade para amar, mas perdoar mais e espalhar a luz de Cristo ao nosso redor. Nossa missão aqui na Terra é breve, mas pode ser significativa se vivermos para glorificar a Deus. Cada gesto de bondade, cada palavra de esperança, cada oração feita com fé tem o poder de impactar vidas e deixar um legado. Quando caminhamos com Deus, nossa existência não se limita ao tempo, pois nossos frutos permanecem para sempre.
que possamos entregar cada novo dia ao Senhor, pedindo que Ele nos ensine a viver com sabedoria. Que nossa fé seja firme, que nosso coração esteja cheio de gratidão e que nossos passos sejam guiados pelo propósito divino. Pois quando Deus é o nosso refúgio, não há medo que nos derrube, nem tempestade que nos destrua. Que a cada amanhecer possamos nos lembrar de que nossa verdadeira segurança está em Deus. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos conduz. E enquanto caminhamos ao seu lado, podemos ter a certeza de que estamos no melhor lugar, no centro da sua vontade.